você! Aqui estou eu de novo. Não sei se você esteve comigo. Se esteve, já sabe do que eu estou falando. Se não, vou fazer um breve resumo para você entender e não ficar aí, né, de paraquedas ou voando ou quiçá num outro mundo imaginário. Entre comigo aqui. A gente está falando sobre comunicação não violenta. Esse é um tema que eu trouxe pensando muito nas aves, belas aves. Você vai entender um pouquinho mais sobre elas se voltar no meu outro vídeo. Mas agora eu vou avançar um pouquinho mais e vou falar sobre uma das características mais importantes da comunicação não violenta, o olhar. Tudo começa pelo olhar, inclusive a impermanência da vida. Vou fazer um pequeno exercício com você sobre o olhar, para você ver se de fato o que eu estou falando faz sentido para você. Ah, esqueci de dizer, meu nome é Corine Lopes. Eu sou tia de 2 lindos sobrinhos, faço parte de uma série de iniciativas em comunicação não violenta, diálogo social, infância, direitos humanos, por aí vai a minha história. Além disso, toco tamborim, triângulo, por aí vai. Bom, falando então sobre o olhar, eu vou convidar você que está aí em casa, na rua, onde quer que seja, mas que é muito importante que esteja aqui comigo, que a gente vivencie um pouquinho do processo de comunicação não violenta. E a primeira coisa que eu queria convidar vocês a fazer é fechar os olhos. Feche os olhos. Por pequenos e poucos segundos e tente pensar em tudo que você está vendo ao seu redor agora, ou melhor, você não está vendo, porque você está de olho fechado, mas que você viu há poucos instantes do seu redor. Tente olhar para isso. O que é que está nessa cena que você está agora, que você viu e que ainda talvez não tenha prestado atenção ou que já tenha chamado a sua atenção? Então, vou fazer um pequeno e breve intervalo de silêncio para você pensar no que viu ou no que está diante dos seus olhos. Bom, vou dizer ainda de olhos fechados e queria que você fizesse o mesmo aí, de onde é que você esteja. O que é que você já viu nesse lugar que você está? Eu já vi uma cachorrinha. Eu vi também um banco, vi uma placa, vi 4 pessoas talvez e vi um chão de madeira. Agora eu te convido a pensar quais são essas 5 coisas que você imediatamente está vendo ou imaginando que viu. Vamos abrir então os olhos. Olha só, o que eu pensei que vi não necessariamente é realidade. Não existe um chão de madeira aqui onde eu estou. Existem algumas madeiras ali pertinho de mim, mas não são nelas que eu estou pisando. De fato, existem as pessoas, as 4 que eu falei que estão aqui, ou talvez uma já até saiu daqui. O que mais que eu disse? Disse de um cachorro que eu vi, mas que também agora não está aqui. Enfim, a nossa percepção da realidade, ela é sempre muito cerceada. Ela é sempre muito fragmentada. Nós não conseguimos ter uma percepção de toda a realidade que se apresenta para a gente. Inclusive, a neurociência diz, você sabia disso? Que quando eu estou dentro de um ambiente fechado ou de um ambiente aberto, eu mudo de cor, mas o nosso cérebro não enxerga isso. Então, olha quantas coisas a gente simplesmente perde no olhar cotidianamente. E aí eu vou convidar vocês para fazer um novo exercício. Agora, dê uma olhada nesse ambiente que está aí, no qual você está imerso, com o qual você está convivendo, e tente observar 5 novas coisas que você eventualmente não tinha enxergado.
Então você pode olhar, agora não necessariamente precisa fechar os olhos. E você vai ver, por exemplo, que uma flor eu necessariamente não tinha visto. Que uma árvore cheia de flores belas está do meu lado e eu não enxerguei. Que uma folha verde está perto de mim e eu nem notei. O nosso cérebro, para nos ajudar, né, inclusive nesse olhar, nesse processo de olhar, para a gente não gastar tanta energia, ele nos protege e nos margeia e nos limita o que olhamos. Por isso eu te convido a olhar, reolhar, olhar de novo e de novo e de novo. Porque uma das premissas da comunicação não violenta é justamente essa, se permitir olhar de outro lugar, outras coisas com menos julgamento, com menos análise, com menos preconceito. Quando eu me permito olhar novamente e novamente, eu me permito conectar melhor com o outro. Então, para a gente finalizar essa parte do olhar, que é um exercício importantíssimo, porque é onde começa a nossa relação com o mundo, né? A primeira coisa quando um bebê nasce, o que ele faz é abrir os olhos. E aí ele começa a enxergar uma vastidão de coisas e assim ele vai enxergando ao longo da vida, perdendo muitas vezes a capacidade de olhar. Então eu te convido a reolhar para esse mundo que cotidianamente está aí. E para a gente finalizar essa parte do olhar tão substancial, de olhar com o coração, olhar com o ouvido, olhar com os olhos, eu vou te convidar a estar na frente de um espelho. Se não te for possível fazer isso agora, faça depois. O importante é que se permita fazer esse exercício. Olhe para o espelho e tente enxergar em cada risco, em cada ruga, em cada curva, em cada pinta que existe em você, qual história isso conta da sua vida? Quais marcas o seu rosto tem? Quais marcas o seu corpo tem que compõem a sua história e que compõem o seu olhar, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim? Tente e faça o exercício de sair de tudo que é negativo, de tudo que é pesado, de tudo que é dor nesse olhar e traga um olhar mais fresco, assim como as crianças. Sabe quando uma criança chega e fala, nossa, que lindo isso de ver pela primeira vez? Permita-se olhar para as pessoas com esse olhar fresco, porque é esse olhar que nos conecta ao outro. Caminhando um pouquinho mais, dentro ainda da comunicação não violenta, se a gente sai um pouco do olhar, a gente vai para o campo, inclusive, do sentir. Quando a gente vai fazer esse exercício do espelho, e eu olho para mim, para as minhas marcas, para as minhas rugas, para a minha história, quais sentimentos eu vivencio? É possível escolher um sentimento? Ou ele simplesmente vem, brota, emana, vive dentro da gente? Você já percebeu que a gente não é acostumado a falar sobre sentimentos? Na comunicação não violenta, é importantíssimo a gente ter um letramento em sentimento. Mas eu vou te contar uma coisa, até hoje eu não sei todos os sentimentos que existem no mundo. E aí eu tenho até a minha colinha aqui para falar de tantos muitos que às vezes a gente nem exercita na fala. Você já reparou que quando a gente pergunta para uma pessoa, você está tudo bem? A gente já tendencia a ouvir a resposta de que sim, está tudo bem? Que tal fazer um novo convite às pessoas? Ao invés de perguntar se elas estão bem, pergunte como você está. Assim, eu dou a oportunidade ao outro de exercitar esse sentimento que está vivo dentro de mim e que eu tão poucas vezes acesso. O sentimento é um campinho bem complicadinho, porque a gente não foi alfabetizado para falar dos nossos sentimentos. Bem ou mal não é sentimento. Sentimento é triste, alegre, confuso, angustiado, vou colar uns aqui, ó, energizado, apaixonado, pleno, ou então cansado. Então, além do olhar, traga para si
para dentro da sua consciência, para dentro do seu dia a dia, acessar esse sentimento que está corporificado em você, que se manifesta na sua mão, que se manifesta no seu olhar, na sua forma de se entregar ao mundo. Olhe-se, não só olhe o outro, olhe-se, olhe o seu sentimento e comece a acessá-lo para que a sua conexão com o outro seja mais autêntica, mais verdadeira, seja uma comunicação não violenta. Bom, mas a conversa nossa não para por aí. No próximo vídeo, que a gente se encontrar, logo mais, ali daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês sobre a importância desse olhar refletido na minha comunicação com o outro. Como é que eu estou escutando o outro? Como é que eu estou processando esse olhar meu comigo mesmo, meu com o outro? E vou falar um pouquinho também da gratidão, que é um outro elemento muito importante para a gente se comunicar de forma menos violenta com a gente e estar de uma forma mais autêntica e verdadeira no mundo.